Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom, deixa eu só. Olá, bom Oi, professora dia. Cláudia, tudo bem? Oi, Marcelo, bom dia. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Apesar Ângela. Bom dia. Deixa eu só de... olhar. É Marcelo, que é o moderador, né? Isso. Ah, Professor, você sabe se eu devo passar o vídeo ou você que passa o vídeo? Não, eu na posso verdade, passar. A Ângela É passa, né? você? Ai, Ângela, obrigada. Os É, dois são professores? Eu eu sou. sou. Pode falar, Pode professor. falar? Não, pode falar, Ângela. Deixa eu ser cavalheiro. Eu sou a líder de sessão, então eu estou aqui mais para um suporte técnico mesmo. Ah, E aí o professor Marcelo aí é o moderador da sessão que vai conduzir as discussões, né? perfeito. Mas Eu professor sou. todo mundo é, né? É, eu sou professor, eu fiz meu mestrado e meu doutorado com o Evandro. Ah, Ah, Eu tive, inclusive, eu tive naquela sessão que você estava com ele de consórcio doutoral na o Unclave. sócio doutoral. E Ah, Marcelo, era você, claro que eu eu estava ali. lembro. Claro que eu lembro. Que prazer lhe reencontrar. Ah, prazer é todo meu. E, Bacana. e aí eu queria. Angela, eu não recebi, Angela, os vídeos, eu só recebi um vídeo. Dois outros vídeos apareciam quando eu acesso o portal lá do SEMEAD, aparece só a ficha resumo. Ah, isso mesmo. Agora, um deles tem um vídeo, que aí eu consegui ver o vídeo já. Não, o vídeo, para mim, apareceu o vídeo dos três. Para mim, só apareceu o vídeo do trabalho chatbot, Agora, a ficha resumo né? é porque eles realmente só disponibilizaram o resumo mesmo. Não, Mas, tranquilo. mas os vídeos. Ó, vou até te mandar um link se quiser aproveitar esse. Bom, se bem que acho que não dá, né? Acho que não dá, mas vamos ali. Como eu consegui ler os trabalhos, aí eu achei os trabalhos na sessão e li, mas está tranquilo. Era mais porque eu Ó, fiquei com medo do aluno não ter enviado o vídeo. não, Se os vídeos enviou, estão aqui. então perfeito. Daí, assim, como os temas são até que dá para achar uma ligação, quer passar todos os vídeos e depois fazer a discussão tudo junto ou quer fazer vídeo discussão? Acho que, eu acho que é melhor fazer vídeo de discussão, né? Que fica mais. Às vezes tem uma dica mais pontual, alguma coisa que depois pode perder. Certo? E Que como aí, são só três trabalhos, eu acho que a gente podia fazer assim. E depois, lá no final, a gente faz uma discussão geral, caso. Porque também depende, Angela, de quantas pessoas tiverem, né? De repente tem só os nós aqui, o negócio não anda, né? deixa só então eu abrir a linha do tempo para todo mundo ficar ciente aqui. Eu vi, inclusive, que o único vídeo que eu assisti, que era do chatbot, tinha 13 minutos. Então aí a gente tira da discussão, é isso? Isso, tira da discussão. Eu achei, eu achei diferente também. Até as apresentações presenciais têm que ter vídeo esse ano. Eu acabei não indo ainda, eu vou amanhã, aí eu ainda não Eu vi, mas também tem. não fui, mas eu tenho um trabalho lá e uma das coautoras está indo para apresentar, foi, né, para apresentar, e me mandaram uma mensagem cobrando o vídeo. Eu digo, não, mas essa apresentação é presencial, não, mas tem que ter vídeo também. Eu nunca Olha, tinha visto apresentação presencial com vídeo. Vocês sabem como é que vai ser? Vai passar o vídeo na hora, é? Ao que me parece, sim. Bom dia, pessoal. bom Bom dia, Lara. dia.
Sobre esse vídeo, Cláudia, eu perguntei a mesma coisa. Eu tenho alguns amigos, eu estou aqui em Vitória, né? Sou da FUCAP Ah, Vitória, e eu ah, tenho alguns amigos que estão no SEMEAD. Parece que quem é presencial está apresentando com PowerPoint tradicional, como sempre foi em todos os congressos, mas eu enviei todos os vídeos. Aí, inclusive, eu queria saber se nessa sessão a gente vai ver os vídeos ou se eu devo apresentar com PowerPoint também. Eu preparei os dois, assim. Nas É. sessões virtuais, a gente está passando sempre o vídeo. é. Entendi. Agora, o presencial é que foi assim, eu fui cobrada no começo da semana, não, no final da semana passada eu digo, não, mas eu acho que você ainda achei que a pessoa estava enganada. Eu digo, não, você está enganada, a apresentação vai ser presencial, tem que ter vídeo também. Ok, aí mandamos. Mas É, essa não foi uma dúvida só sua, não. Aqui também surgiu o mesmo burburinho, assim, É, como é que vai ser e tudo mais. Tanto que os professores mandaram o vídeo e aí falaram, mas será que eu preciso levar os slides agora para apresentar, mesmo no presencial? Enfim, ficou um pouco confuso aqui também. desse jeito. Bom dia a todos. bom 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 dia, dia. Daniel. dia. Bom dia. Bom, Angela, oi, não só por curiosidade, você faz doutorado aonde, Angela? eu faço aqui na FEA mesmo. Ah, que legal. Estou com o professor Edson Crestelli. Ah, ótimo, que legal. E eu dou aula na SPM, né? Ah, É, que show, pacote completo. Tá com o Crestelli, vai para a SPM. que show. Não é fácil, mas você está dando aula enquanto faz doutorado? Não, você está de Sim, licença. Tá não, mesmo? estou dando aula. É que eu não sou CLT, né? Eu pego as aulas tudo aula Por a aula, hora. né? Disciplina a É, disciplina eu vou pegando professor, e vai acumulando. professorista sofre, é. Vou acumulando e é tudo no lato sensu. Então é toda a noite, né? Aí a gente vai emendando, né? Cansativo, né, Ângela? Essa semana tá puxada. Nossa, Daí, e hoje eu dou aula presencial também no lato sensu. é mesmo. Então, tem que ir para lá mais tarde. Mas é bom, eu gosto de trabalhar lá. É bom. Onde vocês trabalham? Eu sou da Universidade Federal do Ceará. Sou professora na UFC. Ai, que legal. É, eu Eu sou sou... da FUCAP. Me desculpa. O Imagina, CAP? Laura. Legal. Você dá É, aula na FUCAP, Laura? Da FUCAP, aham. Ah, legal. Não sei se vocês conhecem, Angela. A Conheço. FUCAP fica aqui em Vitória. A Ah, sede é em Vitória. Nós somos só uma escola de negócios, né? Só uma business school, ah, então, bem especializada, assim. É, não é uma universidade, por exemplo, como da ah, Cláudia. E aí, nós estamos hoje no Rio, Maranhão, Brasília, e Minas Gerais. E aqui, Vitória, que é onde aham, que nasceu, né? verdade. Que é o principal. Legal. E o Daniel? eu sou doutorando ali na PUC do Paraná. Ai, O que que fez? bacana. Eu sou estudante lá. Ainda, Uhum. infelizmente, ainda não dou aula. Ainda, né? Ah, se Deus quiser, Mas, ainda. Amém. Daqui a pouquinho começa, fique tranquilo. Obrigado, tomara. sim, você Eu começa, às vezes, eu tô em três instituições no momento. Aí você Oh, que pega uma legal. coisinha aqui e outra. É que a SPM é que mais toma meu tempo, né? Porque lá também eu tô na área de qualidade acadêmica também, que é mais corporativo, sei lá, mais administrativo, né? E pego bastante aula também. E fora isso é, tem mais.
Eu Oi. eu sou professor na FATEC aqui em São Paulo, na Ah, Faculdade de qual Fatec? Tecnologia. Eu dou aula na FATEC, eu sou concursado em Cotia e em São Roque. E eu dou aula, na Ah, que verdade, em legal. Cotia, São Roque e Guarulhos. Nossa, passei aí. É, tem isso, Gente do né? céu. É um trânsito. É uma correria, mas é aquilo que você falou, que nós vamos começando assim, depois a gente vai se ajeitando. É É, verdade. eventualmente eu gostaria de ficar mais focada em uma. É melhor, na verdade, eu acho que é bem melhor, né? Em termos de pesquisa, sobretudo, você ficar em uma só é muito mais tranquilo, né? Mas, gente, ó, só aproveitar Vamos aqui, lá? ó, eu coloquei aqui no chat um link para avaliação da sessão após o término da sessão. Um pouco antes eu também coloco novamente, mas a ideia é que ao final vocês possam avaliar a sessão para a gente ter um feedback de como foi. Angela, eu acho que é você que inicia, eu não sei como é que a gente Já está faz aqui. aí. Então vai. Bom, pessoal, bom dia. Bom Vamos dia. oficialmente iniciar a sessão aqui do SEMEAD. Gostaria de começar só deixando claro aqui a nossa dinâmica, né? Então, a gente vai ter 8 minutos do vídeo e 8 minutos de discussão. Caso o vídeo tenha mais do que 8 minutos, esse tempo vai ser reduzido da discussão do trabalho individual. Ao final, sobra um tempinho para a gente fazer um debate de todos os trabalhos, enfim, ou uma conexão, o que todos acharem melhor, tá? Gostaria de pedir ao professor Marcelo aí que faça as honras da introdução e abertura oficial, e assim que ele me der o ok, já começo com o primeiro vídeo. Eu vou passá-los na ordem que aparece aqui para mim, tudo bem? Perfeito. Então, é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Espero que uma sessão possa trazer bastante contribuição para os trabalhos. E é isso. Estamos abertos aqui à sessão e vamos dar sequência por conta do tempo. Ângela, por favor. A Thalita, uma das autoras desse paper, juntamente com a professora Cláudia Burrâmara. E o título do nosso trabalho é Customer Based Reputation, uma análise da reputação corporativa da loja americana sob a perspectiva dos clientes. Nós temos que a reputação corporativa é um ativo valioso e que depende de vários stakeholders. O foco do nosso trabalho vai ser no grupo de stakeholders clientes, que têm as suas expectativas referentes à compra para considerar uma empresa com boa reputação ou com má reputação. Isso vai depender dos valores desse cliente e como ele observa o atendimento dessas expectativas pela empresa que está sendo analisada. E aí a nossa pergunta de pesquisa é como o mau desempenho de uma organização compromete a reputação corporativa baseada no cliente. O objeto de pesquisa são clientes de uma loja de varejo, da loja Americanas, uma empresa grande no mercado brasileiro e que teve o seu nome envolvido em um escândalo financeiro em janeiro de 2023 e que trouxe aí um desenvolvimento para todo o varejo. O objetivo de pesquisa é investigar como o desempenho financeiro de uma empresa pode comprometer a sua reputação junto aos clientes. Será que esse desempenho ele, compromete a reputação da empresa junto com os clientes? A justificativa, a gente tem que os stakeholders têm percepções e perspectivas diferentes, tanto que para os stakeholders das instituições financeiras, o escândalo foi muito relevante da empresa, das consciências contábeis, foi muito relevante para o mercado financeiro, mas para os clientes, Então, a gente tem aqui que o estudo de caso está relacionado à Americana S.A., que tem vendas na plataforma física e online, que a pesquisa foi dividida pegando dados secundários sobre a questão financeira, como é que a empresa estava, em liquidez corrente, endividamento e lucro por ação, um levantamento de dados primários sobre as expectativas dos clientes e seus atendimentos, tanto loja física quanto online, e esses dados foram tratados, os dados primários foram tratados através de análise de conteúdo no Atlas TI. Bom, no resultado da pesquisa, a gente tem aí um de 2015 a 2022, em que a empresa ela apresentou a Lojas Americanas S.A., que é a Americanas S.A., que é a plataforma online, ela teve uma liquidez corrente maior do que a loja física, ela teve endividamento menor do que a loja física, mas em compensação a resultados, as empresas Americanas S.A., ela tinha resultado negativo, ela dava prejuízo comparado com a loja americana, loja física, que sempre deu resultado positivo.
nos períodos que a gente está analisando. Bom, quando a gente vai olhar as perspectivas de cliente, que nós dividimos em clusters por idade, por questões geracionais, e dessas expectativas com relação às gerações, nós tivemos expectativas, reclamações e experiências. Nosso primeiro grupo é de 21 a 30. Esse grupo reclama muito das lojas físicas. Todas as reclamações desse grupo estão relacionadas à loja física. Eles buscam promoções através de aplicativos. Eles buscam qualidade de produtos, produtos em boas condições, entrega no prazo e menor preço e uma melhor experiência com loja online, obviamente. E aí eles reclamam das grandes filas e dizem não ter paciência para as filas e que desistem das compras, sim, quando a fila é grande. Aí aqui nós temos o panorama que foi gerado pelo Atlas TI, em que mostra as expectativas atendidas por esses clientes e, por isso, a melhor experiência online. No grupo de 31 a 40 anos, a gente tem aí que eles procuram primeiro preço, depois variedade de produtos e localização. Praticamente tem o mesmo valor para eles, né? O mesmo peso para eles. E a entrega no prazo relacionado à loja online. Quando a gente vai para as reclamações são todas direcionadas à loja física. Mas, quanto à experiência, esses clientes dizem ter experiência semelhante com expectativas atendidas, tanto na loja física como na loja online. Foram comprar na loja física, foram comprar na loja online, conseguiram comprar, tiveram experiência semelhante e atendidas. Mas eles vão com mais frequência para a loja online ou para a loja física, tá? Porque eles buscam mais itens de mercearia. E nesse grupo a gente conseguiu identificar um certo apego à marca, né? Um certo sentimentalismo pelas lojas serem próximas aos colégios e eles compravam muito doce para levar para o cinema. Então eles têm muito época de compra de brinquedos. Então, eles têm muito esse apego com a marca, né, com a loja americana física. Então, eles trazem aí uma experiência na loja física, expectativa atendida, né, localização, variedade, menor preço. E quando eles vão para a loja online e física, eles têm entrega no prazo e os aplicativos promocionais. O público de 41 a 50, nós temos preços. Primeiro ponto, eles relataram muito preço, olham muito preço, entregas no prazo, variedade de promoção, e localização, filas enormes, que são as reclamações, e observou que existe um grupo dentro desses 41 e 50 que nunca compraram online, e o outro grupo que comprou online que teve sua expectativa atendida. E aí, as expectativas e o que foi atendido. Quando a gente vai para o público de 51 a 60, nós temos aí que eles buscam preço, eles buscam entrega no prazo, eles buscam promoções e localização, eles reclamam da desorganização da loja física, mas esse grupo, especificamente, ele trouxe um relato referente à entrega fora do prazo. Aí, os que relataram a entrega fora do prazo se mostraram com maior medo de voltar a comprar na loja online. Então, eles relatam a experiência satisfatória na loja online, quem compra, tem os que não compram, mas eles preferem a loja física, por já sair com o produto. Então, a gente tem as expectativas aí, que a maioria delas está mais atendido pela loja física. Bom, e aí a gente tem como conclusão que os consumidores eles tendem a reagir de forma negativa em relação às marcas envolvidas em escândalo, mas nesse caso especificamente, a gente teve uma marca envolvida em um escândalo financeiro, mas que já vinha apresentando um certo problema de resultado. E os clientes não relataram isso no momento em que a gente pergunta sobre a sua experiência de compra, sobre as suas expectativas atendidas. Eles não relataram a questão financeira da empresa. Então, relacionado ao que nós encontramos referente a esse prazo, nós temos que os clientes eles acabaram da loja online com medo de comprar, por medo de não receber, mas das lojas físicas, eles continuaram comprando porque eles continuaram sendo atendidos. Quando a gente vai para as implicações gerenciais, é um melhor atendimento das lojas, né, com relação a esses clientes, para que eles não percam esses clientes na loja física. E a gente espera ainda um desdobramento dessa situação, tendo em vista que ainda é um caso muito recente. Bom, obrigada. Aqui estão os nossos e-mails para algum tipo de dúvida relacionada ao nosso trabalho. Ótimo, excelente, né? Excelente trabalho. Eu queria abrir direto. Alguém tem alguma pergunta, professora Cláudia?
Na verdade, eu quero só dizer que a Thalita não pôde participar, porque está dando aula agora de manhã, então por isso que eu estou aqui representando o trabalho. Fico à disposição. Obrigado, professora. Ninguém. Ó, professora, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei aqui. Eu li o trabalho, adorei, achei um trabalho bem bacana. E aí eu só fiquei com algumas questões que eu falei, deixa eu perguntar, né? Porque assim, como resultado, parte do resultado, ele retrata um pouco do comportamento mesmo de consumo com base nas idades, né? Os jovens tendo uma ação prioritária via online, e à medida que o grupo vai envelhecendo, você tem ainda um resquício da compra física, você tem uma vontade para isso. E aí a questão, como vocês chegaram a controlar ou a observar para não gerar um viés em função disso e não da avaliação da loja? Só complementando por quê, professora? Tem um paper, inclusive, acho que do Evandro, que foi feito na época sobre Odebrecht. Então, o que na época a gente concluiu lá com o paper? Que infelizmente, o consumo estava focado no self. Que sentido? Se eu tiver vantagem com a compra, tanto faz a reputação da loja. Eu começo a me preocupar quando eu começo a achar que a loja pode não me entregar. Vocês tiveram alguma olhada nesse sentido, professora? Sim, foi exatamente esse o resultado com relação à diferença entre loja física e loja digital, né? A loja virtual trouxe esse medo. As pessoas só têm medo de não receber. A loja física, enquanto ela estiver lá, o que eles citaram muito é o abandono das lojas, o atendimento ruim, as filas grandes. Mas o mais interessante, professor Marcelo, é a diferença da minha formação para a formação da Thalita, que foi uma combinação perfeita. O nosso mestrado o nosso doutorado é doutorado em administração e controladoria. A Thalita é formada em contabilidade e eu em administração. E ela tem uma visão muito financista, muito contábil. E eu tenho uma visão muito comportamento do consumidor. A tese dela traz ela não se conforma porque ela diz como que os stakeholders, investidores e acionistas não viram isso. Os balanços já mostravam um índice de endividamento enorme, já estava na cara que o pagamento das ações já estava exorbitante. E eu disse, Thalita, mas o que importa isso para o consumidor? E aí foi exatamente quando nasceu o trabalho, onde a gente mostra que financeiramente já era óbvio, mas para o cliente é exatamente o que o senhor falou. À medida em que me atende, tudo bem, não me importa. Talvez, isso aí fica para os estudos futuros. Se fosse uma empresa que causasse problemas para o meio ambiente, e aí entra a coisa muito mais, né, socioambiental, eu podia fazer um boicote. Mas só deixou de pagar os acionistas e os bancos, problema dela. É isso mesmo, obrigado, professora Clara. E agora eu entendi melhor, porque quando eu li o trabalho, eu vi aquela tabela com os dados financeiros, eu falei, não é comum num trabalho de quali, né? Mas é por isso, como ela tem esse histórico, essa trajetória, ela traz isso para o trabalho como pesquisadora. Parabéns, Isso. professora, muito bom. Alguém Obrigada, mais tem alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário, gentileza. Primeiro, professora Cláudia, parabéns aí pela orientação, né, da Thalita. O meu obrigada. trabalho também é de um orientando. E eu queria falar que eu também sou formada em contabilidade no meu bacharelado. Eu sou sócia de uma empresa de contabilidade, né? Apesar de não atuar no operacional, mas toda a minha pesquisa, enfim, todo o meu doutorado foi para a área de marketing, porque aqui na FUCAP nosso doutorado é em contabilidade e administração. Então depois eu me apaixonei eu falo que contabilidade é muito chato. Depois eu me apaixonei pro marketing, mas eu achei super bacana, assim, de verdade, essa junção, né? E quando você mostrou as tabelas, eu falei, vai ser um trabalho quant, então eu já estava pensando numa escala e tudo mais. E a primeira coisa que me veio foi,
nossa, mas como eles fizeram tão rápido? Porque eu já ia perguntar, mas isso foi antes do escândalo ou depois do escândalo americano? E depois eu entendi, né? Bom, que é de fato um escândalo. E assim, então eu achei muito legal a ideia do trabalho mesmo, a proposta do trabalho, então de parabéns. E assim, pensando na americana, é interessante ver como o consumidor tem um apego emocional, né? Principalmente o mais. Uma ali na faixa do meio para o mais antigo. Então, eu também era o local que eu ia para comprar doce, né? Eu tenho esse apego também, foi legal ver isso, e eu acho que o consumidor, ele só vai sentir mesmo o escândalo se tiver uma ruptura. Então, se tiver falta de... Porque assim, vamos, né, ser honestos, a Americana sempre foi bagunçada e o atendimento nunca foi dos melhores. Então, assim, mas tá lá, é o jeitinho que ela sempre foi, a gente, quanto consumidor, né, sempre aceitou isso, era baratinho, passava, eu lembro quando eu era adolescente, eu passava na Americana antes de ir pro cinema, né, para comprar, porque as coisas do cinema sempre eram muito caras. Enfim, e aí tem todo esse apego emocional. E aí, assim, talvez em caso de uma ruptura, de fato o consumidor sinta. Mas enquanto o boleto, né, não chega para ele, a conta não chega para ele, de fato, assim, ficou muito bem colocado. Ele não vai sentir. Então, ele não está. Outros stakeholders estão, né? As ações caíram muito, enfim, de fato, no mercado financeiro foi um grande escândalo. Mas para mim, para você que não temos ações da Americana, né? Não sei se vocês têm, mas que não tem ações da Americana e que só vai lá para comprar o chocolatezinho, o MM, né, antes do cinema, de fato, não importa, não é uma coisa que impacta no dia a dia, né? E o apego com a marca continua. Isso que eu É. achei muito, muito legal. Então, talvez se as lojas começassem a fechar, de fato, né? A gente aqui no Espírito Santo, em Vitória, tinha uma Americanas muito grande no centro de Vitória, e aí essa Americanas fechou. Então, para muitos consumidores foi um certo baque, né? Poxa, né? Inclusive era perto do local que eu trabalhava, então eu me incluo nesses consumidores, mas assim, então quando isso acontece, você tem uma mudança de fato na loja, no ponto de venda, uma ruptura, eu acho que teria algum impacto, mas enquanto a conta não chega para o consumidor em si, está lá entre nível fornecedor, né? Canal de distribuição. De fato, foi muito interessante ver como é que esses efeitos são bem diferentes para os diversos stakeholders. Então, parabéns pelo trabalho e achei muito legal, fiquei muito feliz aí com essa combinação. Acho que eu vou explorar mais essa combinação que eu tenho também, achei muito, muito bacana. Ai, obrigada, eu fico muito feliz. Realmente, quando a Thalita me procurou para orientar, na verdade, ela já estava com um orientador e deu um problema grande com o orientador, mas porque ele enfrentou um problema de doença grave na família e teve que deixar a orientação, e ela veio para mim já meio desesperada, e ela tinha uma análise contábil muito perfeita, e eu disse, Thalita, eu não sou de contabilidade, mas a gente pode ter daí um casamento muito bom. Então, assim, eu super recomendo, professora Lara, porque, nossa, foi assim, um aprendizado grande, tanto para mim quanto para ela. Ela já havia sido minha aluna na disciplina do doutorado que eu dou, que é Marketing e Sustentabilidade. E ela tinha gostado muito da linguagem, e aí, por isso, ela me abordou e foi assim um casamento feliz, porque eu aprendi a ler os balanços e ela aprendeu a ler o consumidor, então foi muito bacana. Obrigado, pessoal. Nada. Ângela, por favor. Vamos Ah, para o próximo. Ui, eu tinha desculpa. eu tinha um comentário, mas eu vou Pode, deixar não, para a pode parte da falar, discussão, Ângela. acho. Não, Ah, aproveita, vai. era só. Bom, tudo bem, acho que a gente tá bem aqui. Eu só ia comentar sobre a parte do formato mesmo do artigo. O assunto realmente é atualíssimo, perfeito. Eu acho que é muito importante a gente ser ágil, né, quando acontece esse tipo de coisa. Então, parabéns pela pesquisa. Aí falar um pouquinho sobre o formato, né? Quando entra, por exemplo, no capítulo Metodologia da Pesquisa, a primeira frase é: apresente pesquisa, analisa a reputação da Americanas, e aí vem uma notícia, aí depois que vai comentar lá no fim, acho que 2 tópicos para baixo, Yin fala que caso, enfim, eu acredito que a parte de método, não sei se foi por ser um reporte lá da tese, acabou cortando ali, eu acho que
essa notícia na parte do método não está bem colocado, acho que não seria aqui o lugar dela, talvez um pouco mais lá na introdução. Aqui dentro do método, acredito que se esperaria aí uma declaração em relação ao tipo da pesquisa, né, que ela fala um pouco depois, que ela é exploratória, de caráter qualitativo, e aí eu acho que o Yin, eu sei que é o clássico, né, mas eu acho que uma autora brasileira que ajuda a dar meio que um livro, né, de como se conduz estudos de caso de uma forma simples e crítica, é a professora Marley Pozzebon, que eu não sei se ela conhece, né? Conheço a Marley, ela inclusive foi minha colega, porque eu fiz pós-doutorado no Canadá, Legal. e ela é professora da HEC lá no Canadá. Então a gente se encontrou lá, assim, demais. É uma boa dica. Eu Uma acho que boa dica. realmente os trabalhos dela são todos meio receitas de bolo, que eu acho que poderia ser seguido para melhorar um pouco a formatação aqui do Boa. trabalho. E também a parte da escrita, né? Às vezes tem parágrafos de uma frase só, né? Enfim, então talvez dá uma olhada nessa parte também. No próprio resumo, né? O jeito que está escrito, ele tem frases um pouco sobre isso fez tal coisa, sobre aquilo fez tal coisa, que talvez não seja uma escrita tão acadêmica, que não dá tanta fluidez, assim. Tá Mas isso ótimo. acho que eu já passei do meu tempo aqui, professor. Pode. Obrigada. Vou anotar tudo anotado aqui. Vamos cuidar para a submissão a uma revista. Obrigada, professor Ângela. Obrigado, professores, pelas contribuições. O legal é isso, né, Angela? A gente ir trazendo, né, coisas para melhorar a publicação, e daqui a gente às vezes tira uma ideia, alguma coisa que ajuda a gente a melhorar. Claro, claro. E outra, quando a gente fica muito tempo em cima do mesmo texto, a gente cega. É como um É, filme que você não vê mais defeito nele, né? então é isso. Vamos para o próximo trabalho. Sim. Eu mandei o link aí de um dos artigos da É, professora Marley. bom dia a todos. Obrigada. Esse vídeo refere-se à apresentação do SEMEAD de 2023 para o artigo cujo título é Chatbots no Varejo, um estudo bibliométrico. E ele abrangeu os anos 2020 a 2023. Primeiramente, quero agradecer a todos, aos avaliadores, a todos os presentes, à USP, né? E os autores deste artigo são eu, Daniel Valente, a Amanda e o professor Dr. Heitor Cato. Bem, atualmente as organizações, algumas estão naquela fase de processo de implementarem inteligência artificial para apoiar as interações com os consumidores, né? Também com os clientes. E então esse movimento fez com que algumas organizações adotem chatbots para conversar com seus clientes, né? Para que os clientes possam resolver eventuais problemas que tenham com as organizações, né? Então, estima-se que, em média, hoje em dia, são, são trocadas em torno de 2 bilhões de mensagens, né, por mês entre clientes e os chatbots. E estima-se que em torno de 80% das consultas padrões dos clientes são, são com interações com chatbots, né? E outra característica é que os chatbots, eles, caso a organização queira, eles podem estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Claro que não, que humanos também podem isso, só que é mais comum, talvez o processo gerencial para as organizações sejam mais fáceis com chatbots fazer isso do que com atores humanos, né? Há uma estimativa que em 2023 os chatbots contribuam com cerca de 112 bilhões de dólares com as vendas no varejo, né? Então isso são dados assim que ao meu ver pelo menos são interessantes e acabam despertando caminhos de pesquisa para a relação entre chatbots, né? E nesse caso em específico chatbots e consumidores.
O objetivo do artigo são três: verificar as pesquisas que foram realizadas até a data de 28 de junho de 2023 sobre o uso dos chatbots no varejo. Então, nesse caso, não apenas com os consumidores, mas no geral. Avaliar os artigos ao longo do tempo e as temáticas mais influentes neste campo e sugerir pesquisas futuras. Vindo mais para o referencial teórico empírico, vou passar mais rápido por essa parte, mas basicamente foi dividido em dois, o referencial teórico empírico, o varejo online, né, porque são a predominância do campo onde os chatbots estão presentes, e os chatbots propriamente dito, né. Então, como houve o crescimento do varejo online, cresceu-se o papel do chatbot. E o chatbot, ele, de certa forma, alguns acreditam que ele disponibiliza a melhoria das informações sobre o produto e também auxilia nas comparações entre os produtos. E também auxilia no pós-venda, né? Em relação ao chatbot, há uma definição que a gente pegou do Shawar e Atwell, que são programas de software que interagem com usuários usando linguagens naturais, né? Então, basicamente, os chatbots, é uma inteligência artificial que auxilia auxiliam o usuário, seja para comprar o produto, seja no pós-venda, seja nessa interação, né? E hoje em dia, existe a possibilidade dos chatbots possuírem avatar, né? Que normalmente, são representações. Por exemplo, tem a Magalu utiliza, né? A Magazine Luiza, e assim por diante. Como é que foram os procedimentos metodológicos? Bem, começando pela coleta de dados, como se trata de um estudo bibliométrico, a gente fez um procedimento estruturado para conseguir os insumos, que são os artigos, né? Então, foi feito os artigos foram coletados na base de dados Scopus, na data de 28 de junho de 2023. O filtro foi Article Title, Abstract e Keywords, né? Que buscam os termos de chave, né, os termos de procura no título do artigo, no resumo e nas palavras-chave. A gente pegou apenas artigos acadêmicos escritos na língua inglesa, porque é a língua mais comumente, né, onde normalmente estão os melhores artigos, estão escritos na língua inglesa, por isso que nós escolhemos apenas artigos científicos na escrita da língua, na língua inglesa. Nos Scopus, eles têm possibilidade de filtrar por áreas de conhecimento. Como a gente está aqui na área de administração, acabamos filtrando a área Business, Management and Accounting, né? Por que isso? Porque às vezes não interessa artigos, por exemplo, de física, de química, né, sobre o assunto. Então a gente acabou filtrando por essa área, Business, Management and Accounting. Os termos de busca foram Retail and Chatbot. A gente colocou asterisco ali no Chatbot, porque para buscar as variações desta palavra, né? E após esses filtros foram encontrados 18 artigos, né? Então dá para ver que o tema é novo e pela quantidade de artigos, né? Normalmente quando se realizam buscas, normalmente não é uma regra, mas há um retorno quantitativo maior de artigos. Então, a segunda fase, então, após a coleta de dados, a segunda fase foi a revisão e seleção dos artigos, e a terceira fase foi a análise do material. Nessa segunda fase, que é a revisão e seleção dos artigos, dos 18 artigos que foram retornados pela base Scopus, nós os lemos e chegamos e descartamos um por não estar no escopo do trabalho, devido ao fato do tema chatbot não ser o tema principal deste artigo. Então ele foi retirado e ao todo foram considerados 17 artigos para esse estudo, né? E a análise do material propriamente dita, a terceira etapa que a gente vai apresentar aqui agora também. Então, a primeira análise foi o quantitativo de documentos por ano e citações, né?
Em 2020 tiveram 4 artigos, por isso que consideramos esse estudo bibliométrico a partir de 2020, né? Porque anteriormente a 2020 não houveram artigos que nós conseguimos selecionar. Em 2021, 3 artigos, 2022, 5 e 2023, 5 artigos também. E o número de citações é crescente, né? Em 2020, 5 citações, em 2021, 66, em 2022, 148 e 2023, 190. Os journals que publicaram os artigos foram esses que aparecem na tela, né? Um destaque aqui para os 2 primeiros. O primeiro que tem houveram 8 publicações, foi o Journal of Retail and Consumer Service. E o segundo, com 4 artigos, International Journal of Retail and Distribution Management, né? Ou seja, esses 2 primeiros abordam o varejo, né? Como uma das temáticas do varejo. No artigo, nós fizemos uma tabela assim, para os 17 artigos, mas aqui, por falta de espaço, pegamos apenas os 2 primeiros. Nós pegamos os autores, o nome do artigo, as principais contribuições do artigo, o ano de publicação e as quantidades de citações que tiveram este artigo. Uma das análises que nós fizemos mais uma das análises foi uma análise temática. Nós utilizamos o VozViewer para essa análise, e nessa análise aparece a rede temática, onde aparecem os temas mais pesquisados neste portfólio de artigos, que são 17 artigos, e os clusters, né, que se agrupam por temáticas em comum, né? Então, nesse caso, tem 3 clusters, né, representados pelas cores vermelha, azul e verde. E no centro, a gente consegue ver no centro não, desculpa, ou pelo tamanho das esferas, nós conseguimos ver a quantidade, temas que foram mais pesquisados dentro dessa área do chatbots. Que eu vou destacar aqui em azul, nas esferas azuis, é qualidade do serviço, que é uma esfera menor, mas foi pesquisada e é pesquisado isso em relação ao campo do chatbots e outros, por exemplo, automação, comunicação, comércio eletrônico, inteligência artificial, comportamento do consumidor, adoção de tecnologias, né? Avatares, confiança, né? Na esfera verde ali, confiança e avatares. Então é interessante, né? Então são temas assim com potencial de pesquisa nessa área de chatbots. Aqui também é uma rede feita pelo auxílio do software VozViewer, através do VozViewer, só que essa rede é temática, ela é temporal, onde aparecem quando surgem esses temas dentro do campo, né? Então, como o campo é mais recente, a linha temporal é mais curta, né? Começa ali em 2021, e no outro extremo é 2022, né? Então, por exemplo, pegando aqui satisfação do consumidor, ela estima-se que foi ali no início do segundo semestre de 2021, o início, né, nos artigos que foram considerados para essa pesquisa. Então, a conclusão que nós chegamos é que há o crescimento do número de publicações de situações realizadas nos últimos anos, né? Nós verificamos naquele gráfico, primeiro gráfico, as produções científicas concentram-se em journals europeus, né? Houveram aqueles 2 journals, né? Um com 8 artigos e o outro com 4, então, baseado naquilo que a gente chegou nessa conclusão, até o momento, né? Pode ser que isso mude no futuro, mas até hoje é isso que nós verificamos. As áreas mais representativas são o impacto do uso dos chatbots na satisfação, na confiança e na percepção da qualidade de serviço. Foi o que nós julgamos. Assim, claro que existem toda aquela rede temática, mas nós achamos essas 3 aqui para deixar listadas. E a tendência detectada é que é a possibilidade de utilização dos chatbots com avatares, né? Que a gente consegue ver, por exemplo, na Magazine Luiza. Como sugestão de pesquisas futuras,
Sugerimos aprofundamento do impacto do uso da tecnologia em diferentes indústrias, os sentimentos gerados nos consumidores em relação aos chatbots, quando eles interagem com os chatbots, e a relação entre suporte ao serviço e chatbots. Aqui são as referências utilizadas para essa apresentação. E eu agradeço a todos, muito obrigado e estamos abertos a sugestões. Parabéns, Daniel, pelo trabalho, muito legal. Eu queria de cara abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o Daniel? Eu Eu gostaria, também. Opa, Pode Pode? fazer a pergunta aí. rapidinho, primeiro eu quero parabenizar o Daniel, eu acho muito bacana esse tema. Agora tem um aluno que está fazendo sobre o chatbot em clínicas médicas para agendamento de consultas e procedimentos médicos e tem sido assim surpreendente. Ele também está trabalhando o comportamento do consumidor. Eu fiquei só lamentando porque a gente não tem acesso ao artigo completo, a gente só tem acesso aos resumos. E eu gostaria de saber, Daniel, como é que a gente consegue ter acesso ao seu trabalho completo? Muito obrigado, professor. Obrigado a todos, né? Até peço desculpas que o vídeo foi mais longo, né? 8 minutos, mas eu acabei falando muito devagar, daí se estendeu. Mas se quiser, professor, me manda um e-mail e Tá? aí eu te passo o artigo completo, que como a gente quer publicar, por isso que a gente não divulgou tudo. Mas eu passo para você, professor. Vou deixar aqui Ah, meu e-mail. Aí você me mandando um e-mail, eu já te envio na hora o artigo completo. Que ele é bom que tem uma ah, tabela que diz pois todos os é, porque artigos, as tem as fontes, contribuições. isso, e Isso. as fontes bibliográficas, o trabalho muito bacana, viu? Então, Muito obrigado, parabéns. professor Cláudio. Muito obrigado mesmo. Fico muito É um feliz. tema novo, né? É um tema que desperta muita curiosidade. E só para acrescentar, na pesquisa do meu Por aluno, favor. uma das coisas que ele conseguiu perceber é a mudança de atitude. Ele usou o modelo TAM de adoção de novas tecnologias, né? O modelo de adoção de novas tecnologias. E tem sido surpreendente. As pessoas começam relatando muito rejeição e depois, mas também é bom porque fica aberto 24 horas, também é bom porque é mais rápido, também. Então, assim, apesar, e aí uma das coisas também muito fortes nos relatos mas eu gosto de saber que tem um humano para me atender quando o que eu quero não está nas opções. Exatamente, professor. Exatamente. O que a gente constata é que tem pessoas que têm a tendência de um humano e tem pessoas que têm tendência que preferem a impessoalidade ali já resolve com um chatbot. E isso está muito relacionado à questão da faixa etária, pelo que a gente tem percebido nos artigos, né? E muito interessante essa tua explanação, professora Cláudia. Isso. Obrigada, muito obrigada. Professora Fernanda? Claro. É muito bom, eu vejo que tem bastante gente estudando sobre esse tema, Daniel. Eu também estudei isso no meu mestrado, quando tinha pouquíssimos estudos sobre esse tema. Então, eu consigo até ver um pouco, tipo, das mesmas dificuldades que você teve quando eu tive, quando eu estava começando a estudar. Então, algumas coisas que eu até te sugiro rever, porque quando você fala de chatbot, tem várias definições diferentes, dependendo de você encontra, né? Porque você pode falar que é chatbot ou assistente virtual, mas qual a diferença? Que aí o que eu vi, principalmente, a diferença é o quanto está conectado à base de dados internas da empresa, né? Para conseguir trazer informações mais úteis, tipo, mais personalizadas, versus um chat só com sistema próprio interno, que não está conectado com nenhum dado, não consegue trazer aquelas informações mais úteis, ou ainda sistemas mais complexos, que nem a Alexa, por exemplo. Então, deixar isso bem definido no começo também ajuda, porque é uma dor que todo mundo que está começando a entender uma nova tecnologia acaba enfrentando, né? Obrigado, professora
realmente, de fato, que como são diversas as definições, a gente acaba ficando um pouco confuso para saber o ponto de partida do que a gente vai considerar na nossa pesquisa, né? E muito obrigado pela contribuição. Eu anotei aqui e vou definir melhor as categorias, chatbots, assistente avatar. Mas de fato a gente acaba misturando, usando como sinônimos, né? Chatbot, assistente, ou inteligências artificiais mais complexas, como Alex. A gente acaba co- confundindo como sinônimos, mas na verdade não são, né? E a nossa literatura às vezes tem dificuldade de definir essas, essas fronteiras entre essas categorias, né? Então, muito obrigado e obrigado mesmo. E a dificuldade nesse tema é muito difícil também, porque é muito recente. Então, a gente conseguir embasar teoricamente, a gente tem um esforço ali, né? Mas é isso. Obrigado, professor. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Daniel, eu queria aproveitar. Eu sei que você está sendo muito bem assessorado pelo professor Heitor. Então, as coisas que eu falar aqui, depois você senta com ele, e se vocês acharem Claro. que não tem nada a ver, esqueçam, porque a ideia é só contribuir, né? Então, o que acontece, assim, ó, como você falou em publicação, eu elenquei algumas coisas que eu acho que podem ser ser empecilhos ou gerar dificuldades para que vocês publiquem. Então, a ideia é mais nesse sentido, tá? Aí, assim, a primeira coisa, normalmente, isso pelo menos na minha percepção, Daniel, a gente faz o recorte por ano fechado. Porque você fez um recorte, por exemplo, até 28/6. Imagina que agora você vai fazer a publicação, você vai fazer a submissão em novembro. Fica esquisito, porque até 6. Então, eu acho que, assim, eu esperaria, já que estamos no final do ano, amarra o ano 2023 inteiro e submete no início do ano. Eu acho que você ganha mais força em relação à revista. Segundo aspecto, base de dados, né? Porque, assim, eu acho que o principal problema, se é que pode chamar de problema, mas o principal questionamento que talvez você tenha é em relação ao N. Porque quando você faz um estudo bibliométrico que é quantitativo, você precisa de N, porque senão você faz uma revisão de literatura. Né? Se eu tenho 20 artigos, eu leio eles, não preciso usar da técnica de bibliometria. Então, eu acho que uma solução para isso seria você também incorporar a Web of Science, que normalmente tem, inclusive, um output mais amigável. E aí ele favorece, inclusive, a parte de bibliometria, porque toda a parte de citação você tira direto. Ele já te dá a publicação por ano, autor mais profícuo, universidades, país, isso tudo sai direto, você não precisa nem garimpar, então ajuda. Então eu acho que você ajudaria. Eu fiquei com uma outra dúvida, mas aí é só questão, porque vocês puseram o asterisco, eu entendi, no chatbot, mas vocês não puseram no retailing, porque você poderia ter tirado deixado só o retail e colocado o que você amplia, né? Porque o varejo também é retail, não só retailing. E aí você amplia. Então, por exemplo, eu fiz uma busca rápida na Web of Science e consegue achar, deixando retail, 77 artigos. Provavelmente esses 23 ou 25 se repitam, mas já ampliou um pouco a tua base. Outra coisa que eu senti falta, rapidinho, porque eu sei que nós estamos com o tempo meio ali, mas assim, eu senti falta de citação que embase o método da bibliometria. Então, por exemplo, você tem lá, porque a bibliometria ultimamente está difícil publicar bibliometria em lugar muito legal, mas tem uns caras que publicam. Então, por exemplo, tem um cara chamado, eu acho que é assim, Arora e Chakraborty, acho que depois eu te mando, 2021, publicou no Journal of Business Research. Então, dá para publicar em lugar legal. E aí eu acho que talvez seguir nesse sentido, embasar um pouco mais essa estrutura e avançar. Em que sentido? Em cocitação e pareamento, que são as duas ferramentas ali da bibliometria que vão te dar peso. Então, eu acho que você tem que avançar e ir para além da análise de citação. Beleza, Daniel? Adorei. Beleza, muito obrigado pelas ponderações, professor Marcelo. Anotei aqui e vou trabalhar nelas que fazem total sentido. Muito obrigado. Ângela? Podemos seguir? Opa! Parabéns aí, ô Daniel, pelo seu artigo também.
Deixa só eu passar agora para o nosso próximo, que é o KIPS. Olá, eu sou a professora Lara e hoje eu vou apresentar o trabalho KIBS e Desenvolvimento de Novos Serviços, efeito da orientação para o cliente e da inovação. Esse trabalho foi de um orientando meu, de mestrado, Ezequiel, em parceria com a professora doutora Arilda Teixeira. Bom, então, para contextualizar, KIBS significa Knowledge Intensive Business Services. Então, são negócios de serviços intensivos em conhecimento, tá? E aí, nesse tipo de negócio, a orientação para o cliente é uma ferramenta útil que essas empresas têm à disposição para enfrentar a concorrência do mercado, principalmente referente a grandes corporações. Igualmente relevante nesse mercado é a inovação, então desenvolver novos produtos e serviços. Entretanto, isso não é uma tarefa fácil para os KIBs, né? Não é uma tarefa fácil as empresas entenderem esses clientes antes de investir em produtos e serviços. Então, é necessário que elas tenham essa compreensão, apesar de não ser fácil, e também tenham a capacidade de vendas, que é o quão bem as empresas vão conseguir colocar esses serviços no mercado. Bom, dada essa rápida contextualização, o objetivo desse trabalho é verificar se a orientação para o cliente, a capacidade de inovação, influenciam os KIBs a desenvolverem novos serviços. E verificar o papel moderador da capacidade de identificar necessidades latentes e da capacidade de venda nessas duas relações diretas. Bom, o desenvolvimento de novos serviços, ele é entendido, é definido pela literatura como um processo de desenvolvimento de inovação em serviços, ou seja, formas inovadoras de prestar o serviço, buscando obter aí um maior desempenho. Então, é possível que o sucesso no desenvolvimento de novos serviços seja influenciado por alguns fatores estratégicos, até então pouco abordados na literatura, e aí o nosso trabalho entra tentando entender esses antecedentes. A orientação para o cliente é a orientação adotada pela empresa com o objetivo de atender a necessidade dos clientes, gerando um valor superior dentro dessa prestação de serviço. Então, se as empresas procuram constantemente entender a necessidade dos clientes, elas desenvolvem novos serviços atendendo todas essas necessidades. Então, essa se torna uma prioridade para ela e é possível que a orientação para o cliente acabe influenciando o desenvolvimento de novos serviços. Já a capacidade de inovação é a abertura da empresa à reavaliação de ideias, reavaliação de procedimentos, visando gerar e implementar novas ações com o objetivo de melhorar o desempenho que ela já tem. Então, a inovação em produtos e serviços é uma das forças que a literatura traz por trás desse desempenho superior das empresas. Bom, dadas essas duas relações diretas que a gente vai testar, a gente também tem a identificação das necessidades latentes, que pode ser definida como uma necessidade que os clientes têm diante de determinados problemas, mas que eles ainda não sabem que existe essa necessidade, não têm consciência dessa necessidade ou não são capazes de verbalizá-la. Então, identificar necessidades latentes é um tanto quanto sutil, complicado, porque não é uma necessidade explícita. E aí entende-se que uma estratégia orientada ao cliente oferece à empresa mais oportunidade de entender quais são esses problemas do cliente e assim fornecer mais informações, fornecer serviços que atendam essas necessidades. Já a capacidade de venda é quão bem os processos de venda são gerenciados em relação aos seus concorrentes, são gerenciados pela organização em relação aos seus concorrentes. E aí a gente tem que uma tecnologia, uma inovação por si só, ela não traz valor até que ela de fato seja disponibilizada ao mercado, ou seja vendida para o mercado e os clientes passem a usá-la. Então, no nosso modelo, as hipóteses H1 prevê a orientação para o cliente, influenciando positivamente o desenvolvimento de novos serviços, capacidade de inovação, influenciando positivamente o desenvolvimento de novos serviços, identificação de necessidades latentes e capacidade de vendas, moderando positivamente essas relações, ou seja, fortalecendo essas relações entre orientação para o cliente e desenvolvimento de novos serviços e entre capacidade de inovação e desenvolvimento de novos serviços.
Bom, para isso, a gente utilizou uma metodologia quantitativa, descritiva, com dados primários e corte transversal. O campo de estudo foram os KIBs, então essas empresas de serviço intensivas em conhecimento. Tá? A nossa população-alvo foram sócios, proprietários e gestores dessas companhias, né, desses KIBs. E a coleta de dados foi feita através de questionário por meio eletrônico. Bom, o questionário no final tinha 23 afirmativas referentes aos construtos que nós já falamos, com 16 perguntas, 16 afirmativas sobre caracterização da amostra. A partir dos dados coletados, foram testados CMV e CMB, e aí a gente passou para o teste, para ver se não tinha nenhum problema de variância ali, nenhum problema de viés. E aí a gente passou para o teste do modelo, utilizando modelagem de equação estrutural por mínimos quadrados parciais, então PLS 100. E aí nós testamos as cargas fatoriais, consistência interna, validade convergente, validade discriminante, e por fim testamos as hipóteses. O fator de inflação da variância também foi testado. Nós fizemos alguns ajustes no modelo, e aí chegamos ao modelo final, mas no qual a gente conseguiu testar todas as relações e todos os construtos. Então, como resultado, nós tivemos H4 e H2. Então, capacidade de inovação influenciando positivamente o desenvolvimento de novos serviços. E na H4, nós tivemos uma significância, ela foi significativa, mas ela foi negativa. Então, identificação das necessidades latentes, enfraquecendo a relação entre capacidade de inovação e desenvolvimento dos novos serviços. Bom, então para H2, a gente tem que as empresas com capacidade de inovação tendem a ser mais propensas a desenvolverem novas tecnologias, novas abordagens, novas ferramentas, e isso vai se traduzir no aperfeiçoamento desses serviços que elas prestam. Isso principalmente nas empresas KIBs, dado que elas são intensivas em conhecimento, empresas de serviços intensivas em conhecimento, devido a esse conjunto de capacidades e de conhecimento dos trabalhadores, recursos tecnológicos. Então, elas têm uma aptidão natural para introduzir novos serviços no mercado. Mas a H4, como eu acabei falando, ela previu que seria uma influência positiva e acabou sendo negativa. Então, a gente acredita que esse resultado indique que o direcionamento de recurso para um processo mais complexo e custoso, como a identificação de necessidades latentes, faz com que as empresas KIBs não consigam aproveitar tantas oportunidades para melhorar os seus serviços baseadas em outras capacidades que elas já possuem, que seriam a capacidade de inovação. Então, a gente conclui que as empresas de serviços, intensivas em serviços, apresentam capacidades intrínsecas, como capacidade de inovação, ajudando elas a desenvolverem de novos serviços, mas que o processo de identificação de necessidades latentes age de uma forma negativa sobre essa capacidade de inovação quando elas tentam desenvolver esses outros serviços. Muito obrigada. Parabéns, professora Lara. Parabéns pelo trabalho, gostei bastante. Pessoal, perguntas para a professora Lara? Oi, Lara, eu queria, com licença, só uma dúvida. Parabéns, gostei demais do trabalho. E eu fiquei com dúvida com o tamanho da amostra, que você disse que ouviu gestores das empresas. Quantos foram? Foram 115, algo assim, eu não vou lembrar exatamente o número, 115, mas... está no trabalho. Beleza. O que você me perguntou de bate-pronto, eu lembro que era um número bem aproximado a isso, então eu acertei. Mas, Cláudia, de fato foi uma grande dificuldade, assim, Foi né? isso. Como é que você 115, chegou em 115 gestores? a gente gostaria demais, tá? Até por causa do tamanho do questionário e tudo mais. Então, a gente testou para ver se era significante ali pelo GPower e estava tudo certo, mas de fato não é a amostra que a gente considera ideal. O Ezequiel, ele trabalha, né, nessa parte de consultoria, então ele está bem envolvido com isso, e aí ele teve esse acesso, mas foi uma amostra, assim, esse de fato foi um ponto no nosso trabalho, né, super difícil, e aí a gente faz parte desse trabalho da dissertação dele, e aí a gente tem sempre aquele
aqueles dois lados da balança, né? Então, assim, tem que defender, e enquanto a gente também queria mais amostra. Então, a gente, enfim, teve que parar por limitações de tempo mesmo, mas isso foi muito do fruto do trabalho do Ezequiel. Aqui na FUCAP, obviamente, a gente tem uma rede também e manda, mas, assim, é um público muito complicado para conseguir fazer esse pessoal responder. Pois é, eu imaginei isso, porque questionário auto-administrado com essas pessoas, para elas pararem e quererem fazer, parabéns, viu? Eu sei que a gente sempre quer mais, e eu sei que quando se trata de quantitativo, quanto maior a amostra, melhor, Melhor. mas de acordo com o público, com a população que vocês tinham, né, o universo da pesquisa, vocês estão de parabéns, viu? Muito Obrigada. obrigada, professora. Só pegando um gancho na professora Cláudia, eu ia falar exatamente isso, assim, ó, porque eu fui lendo o trabalho, eu adorei o trabalho, achei bem robusto. E aí, quando começa a rejeitar as hipóteses, eu falei, não, não pode, né? Pelo amor de Deus, como assim? E eu sei que o G-Power deu significância, deu validade, mas eu acho que faltou amostra mesmo, Lara. Vale a pena incorporar, porque senão, às vezes, parte da rejeição pode ser erro do tipo 1, e não questionando a validade do teu trabalho, não é isso, mas é que eu acho que, porque, assim, ficou muito no limite, né? Ali se você imaginar que você tem, eu acho que são 23 afirmativas e 16 questões. Se você somar dá 39, é, pelo menos 5 por cada, 200 era um número bem mais legal, né? Que eu acho que vai mudar, vai dar mais robustez para vocês. Então, isso era o ponto que eu queria tocar, né? No sentido de. É aquilo que você falou, tem o tempo para defender. O melhor trabalho é o trabalho defendido. É o feito, né? Esse feito, É, entregue, aprovado é o que valeu. Mas para publicação, Lara, eu acho que vale a pena retomar, tentar encorpar. E uma única coisa, assim, que me chamou a atenção, depois para você dar uma olhadinha, pensar, porque, por exemplo, você rejeita a H1, só que se diz que está em coerência com a literatura. Aí, sabe, não, e eu realmente entendo que está em coerência com a literatura. Mas aí, então, parece que a proposição da hipótese foi invertida. Porque se está de acordo com a teoria, eu não propus ela corretamente. Então, só pensar nesse sentido para. Eu entendi que foi uma justificativa e foi muito bem feito. O trabalho está muito bom, muito bom. É só pérolas para a gente tentar contribuir de alguma forma. Mas é parabéns, Lani. talvez uma questão de discurso, né? Com toda certeza. E aí um outro ponto, Marcelo, que inclusive a gente testou o G-Power para, né, dar ali alguma robustez, porque de fato eu entendo perfeitamente e concordo perfeitamente que o tamanho da amostra é um ponto. A gente falou, olha, a gente sabe disso, vamos testar aqui no G-Power para ter, né, aquelas justificativas para conseguir avançar com o trabalho e tudo mais, mas entendo e concordo com você perfeitamente. Muito obrigada pelas contribuições, Marcelo. Imagina. Pessoal, mais alguém para perguntas para a professora Lara? Ninguém? Ângela? Eu só tive acesso ao resumo, né, do trabalho, mas só um comentário, o KIBS, por que que o interesse, o comentário não, né, uma pergunta, por que o interesse aí nos KIBS, qual que é a história? Então, isso parte muito. Eu sou da área de marketing, né? Então, assim, esse não é um ponto, mas parte muito do Ezequiel, que foi o meu orientando, que trabalha com essa área, né, de consultoria, então, com prestação de serviço muito focada para geração de conhecimento, né? Muito baseada em conhecimento. E aí ele falou: olha, é dessa área, eu queria estudar. Eu falei: não. Super top, né? Desde que você me apresente uma boa lacuna de pesquisa, é uma área bem grande no Brasil, então veio muito essa vontade dele, e aí a gente fez essa adequação
dentro da área de marketing, obviamente, para que eu pudesse orientá-lo, assim. O Ezequiel foi um aluno, inclusive, muito bom, que a gente teve alguns problemas, né, começo de amostragem, enfim, mas ele, de fato, conseguiu desempenhar muito bem o mestrado e vem muito por causa dessa área dele. Legal, parabéns. É que realmente não tem muito o que comentar, porque eu só vendo o resumo, né? Mas eu achei super interessante a apresentação, assim, o vídeo, quando eu vi antes. Corri um pouquinho, né? Eu confesso que eu tinha esquecido desse vídeo. Eu falei, meu Deus, o vídeo do CBAD, deixa eu fazer ele aqui. E aí a gente volta, pega. Então, desculpe aí se ficou um pouquinho corrido, mas enfim, deu certo. Imagina, professora Lara. E nós que temos tanto tempo, né? Nós estamos sempre com tempo disponível. Foi tranquilo, imagina. Não, gente. Mais alguém com pergunta, professora Lara? Então, vamos agora aproveitar esses 30 minutos finais, né, para a gente fazer uma discussão macro, pode retomar alguma pergunta de algum trabalho passado que ficou para trás, ou aproveitar o espaço para a gente discutir sobre o tema, enfim. Então, tem que aproveitar que é tão difícil a gente parar e ver professores, né, de outras universidades, enfim, e é tão importante nessa troca, esse conhecimento, a gente se olhar e conhecer, reconhecer pessoas, isso é muito legal. Inclusive, Lara, você falou lá da FUCAP, né? No CLAVE, o Emerson deu uma palestra sobre a revista, né? E ele estava com os outros editores falando da revista. Então, a FUCAP está assim no radar faz tempo. O Emerson, inclusive, a gente trabalha junto aqui, mas o Emerson foi meu orientador no doutorado. Então, assim, eu tenho um carinho super especial pelo Emerson, pela esposa dele, pela Silveli. Então, hoje nós compartilhamos, né, a área de marketing aqui na FUCAP, somos em três, eu, o Emerson e o Vitor. Mas, enfim, o Emerson me tem ele meio como filho, às vezes a gente até brinca disso, meio apadrinhado, assim, porque ele foi meu orientador aqui na FUCAP. E é um excelente pesquisador, claro. Ótimo. Retomando aqui os trabalhos, o primeiro trabalho foi Customer Based in Reputation, uma análise, e eu não sei o resto do tema. Alguém ficou com alguma pergunta para fazer e acabou não conseguindo fazer para a professora Cláudia? Enfim, pessoas me ajudem. Podem falar, conversem. O restinho do tema é Customer Based Reputation, uma análise da reputação corporativa das lojas americanas sob a perspectiva dos clientes. Obrigado, professora Cláudia. Me desculpa por não ter Nada. anotado aqui inteiro, desculpa. Tranquilo. Cláudia, talvez fosse interessante depois vocês deixarem esse título mais curtinho, né? Para publicação. Acho que esse é um ponto agora que o Marcelo falou. Boa ideia. Deixar ele mais. Enfim, É só verdade. encurtar mesmo. E essa parte, para mim, é tão difícil, Lara. Foi legal você ter falado, porque a gente fica do marketing, a gente fica tentando achar títulos criativos, né, e curtos. Nossa, como eu sofro com isso. Eu me pego por dias tentando aqui, aí quando eu olho, eu falo, nossa, ficou muito ruim. Eu vou ter que voltar do zero. Mas é Olha, um. para eu não começar do zero, eu confesso que para essas coisas eu uso muito o chat GPT, tá? Então eu jogo lá, peço umas opiniões, enfim, não que eu coloque exatamente aquilo que vai sair, mas aí ele já gera algumas coisas, ali, algumas ideias, sabe? Para você não ficar olhando, porque eu não sei vocês, mas eu me pego olhando, tipo, vendo se o negócio espreme e sai alguma coisa magicamente, né? Eu Então adoro usar assim também. então eu tenho usado bastante inteligência artificial para essas coisas, assim. Quando eu preciso de um ponto de partida, alguma ideia, eu acho que é um bom, enfim, um bom caminho aí, pelo menos para começar, porque eu não sou muito produtiva quando eu fico só olhando para o título e esperando ele conversar comigo, não. Confesso que minha criatividade não é tão grande assim. Legal aí, uma dica boa. Eu não tinha Boa dica. pensado nisso ainda e vou usar, Clara, vou usar porque acho que vai me ajudar com a dificuldade. E tem o do Bing agora também, que tá bem legal. A do Eu Bing testei também?
Eu testei esses Sim. dias o Bard, que é o chat GPT do Google, né? Ele ainda não tá tão bom, mas eu sou bem otimista, assim, quanto a ele. Acho que vai ficar bem legal, porque, enfim, quanto mais tempo, melhor fica, né? E o Bard acabou de lançar também, então é uma outra alternativa aí. Sou bem entusiasta dessa parte. Ah, eu adoro. E ajuda a traduzir também, né? A gente escreve o artigo às vezes, e aí a gente escreve naquele inglês meio, né, meio cacofônico lá, aí a gente É, põe lá e fala assim, escreve melhor para mim. Aí ele escreve, né? Só não pode confiar em referência, né? Referências é. ele inventa assim, sem a menor vergonha. Ele inventa e ainda te passa o dói. Ele inventa e não publica pra ti, né? É, É bem. De fato, eu tenho usado também para correções, assim. Às vezes eu escrevo em inglês, escrevo bastante, mas sei lá, faltou um L, faltou. Até pro dia a dia mesmo, né? Com outras universidades, quando a gente vai precisar mandar um e-mail, alguma coisa assim. Acho Então super. eu sempre dou uma corrigida. Eu escrevo, falo assim, vê se não tem nenhum errinho aí de inglês, para não ficar feio também. Então eu uso ele para essas correções e tem Para sido fazer muito bom. prova também é bom. Às vezes a gente faz uma questão e para a gente é super óbvia, né? Daí coloca lá, e aí se ele responder meio estranho, você fala assim, não, acho que eu fui ambígua na minha pergunta. Ah, legal, para isso eu não tinha feito, É, no usado, é não. legal. Meio que medir, né, a Isso. questão. Porque teste, né? Então, se for ambíguo, aí o aluno pode reclamar depois, né? Fernando. Ontem eu estava presencialmente na FEA, pude participar do workshop que envolvia a ética e o uso do ChatGPT, mas na verdade envolveu vários outros modelos de linguagem que podem ajudar na pesquisa, e aí a palestrante indicou várias outras ferramentas e também orientações como seria o uso ético na produção acadêmica, né? Então, eu acho que não tem versão online, mas ela apresentou em outras áreas, outros congressos, e com certeza deve disponibilizar a apresentação. Então, se vocês puderem também dar uma olhada, até nos próximos workshops que tiverem sobre esse tema, acho que vale muito a pena. Voltando um pouquinho aqui, valeu, Fer. Professora Cláudia, eu estava olhando o artigo, né? E eu vi que lembrei dessa parte da divisão por idade, né? A divisão por idade, ela é interessante, mas eu acho que do ponto de vista, como se trata da situação financeira, eu acho que separar nos consumidores online versus os offline talvez fosse interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de solidez financeira de uma empresa, o medo realmente é no online, é de não receber algo. Se a gente está lá no presencial, que é simplesmente dar o dinheiro e pega o produto, não faz diferença mesmo, se a empresa está sólida ou não. Eu acho que faz diferença se eu vou dar R$ 1.000 num celular e receber ele né, pelo online depois. Acho que é mais nesse sentido a categorização. Eu acho que talvez seja interessante algo nessa linha também. Obrigada, professora Ângela. Na verdade, a gente começou por aí. E aí a gente começou a perceber que não existe o comprador online e o comprador offline. São momentos comportamentais que envolvem todos. Então, tinha pessoas mais idade que conseguia comprar online, que gostava, porque o filho comprava, porque então assim, foram muitos relatos e os mais novos concentravam-se mais no online. Não tem muito hábito de ir na loja física, a menos que os pais vão ou porque estão num shopping, mas os mais velhos, a partir do segundo cluster, já estava todo mundo indo também para os dois. E aí ficou muito difícil. E aí primeiro a gente pensou em separar assim, depois a gente pensou em separar homens e mulheres, porque a gente estava apostando que a mulher comprava mais fisicamente e o homem mais online. Também não deu certo, porque havia muita similaridade. Quando a gente conseguiu separar por idade, foi o que pareceu fazer mais sentido. Mas você tem razão, essa foi a primeira investida da gente.
Foi Mas acho que eu interessante. separaria pelo comportamento mesmo. Eu acho que mesmo o cara que compra online e offline, às vezes ele tem até a sensação de que nem é a mesma loja, né? Porque a preocupação simplesmente de solidez financeira simplesmente inexiste quando a gente vai na offline. É, E como pode ser. a proposta do trabalho é exatamente a confiança abalada, né? Eu acho que ainda seria essencial fazer essa do comportamento com uma solidez financeira do online. Pegando só um gancho, eu lembro daquele artigo que eu li que tinha era um teste sobre a Alderbrecht, né? Na verdade, eles diziam no artigo que uma Alderbrecht estaria abrindo um novo segmento, ia usar a mesma marca só para identificar a marca ao problema, né? E eu lembro que um efeito moderador era o valor do produto. Produtos com alto valor agregado, é, nos quais eu possa ter problema de manutenção, problema de reposição, abala também a estrutura. Então, eu vou lá e compro uma camiseta porque está barata. Mas será que eu compraria um carro que vai ficar comigo com 10 anos? E aí começa a complicar, porque eu dependo de você. Se você não está bem, eu não sei. Então, isso pode ser uma moderação também. Aquela questão da garantia da loja, né? Isso é Versus efetivo. garantia do fabricante. É isso aí. Inclusive, isso ficou bem claro, professor Marcelo, pelo medo deles de comprar online, porque online eles só compram eletrônicos e são compras mais caras. Como presencialmente, como a professora Lara falou, eu vou para comprar mercearia, como docinhos, e ninguém consegue ver a Páscoa sem lojas americanas, né? Verdade. Aquele monte de chocolate. Tanto que ali, para mim, é barato. Agora, para comprar online, um air fryer ou um equipamento, né, de um game, alguma coisa, aí as pessoas estão mais reticentes, esperando passar mais pelo medo de não receber o produto. Isso Legal. acabou me fazendo lembrar da questão das pessoas que fazem compra de fast fashion, especialmente na loja Shine, porque elas têm a versão a risco menor, porque o custo mesmo é menor e também sabem que a qualidade é menor. Também pode ser algo que daria para repensar em outras possibilidades que poderiam estar moderando. Sim, para uma pesquisa quantitativa, professora Fernanda, eu acho que é excelente. Para a gente trabalhar no qualitativo, como a gente fez, fica mais difícil da gente trabalhar essas variáveis de moderação, mas eu acho que, inclusive, é uma das intenções nossas, ampliar isso e ver como é que essa situação das lojas americanas vai se colocar aí, afinal, né, daqui a um tempo. A torcida é que dê certo, né? Que eles consigam superar a dificuldade. Mas a continuar nessa pegada, eu acho que a gente ainda tem um tempo para fazer essa pesquisa quant. Verdade. Inclusive, professora, eu comungo da opinião do Evandro, né? Inclusive por estar lá com ele o tempo todo, de que como é difícil eles fazerem uma pesquisa quali, né? Eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, como é difícil. A gente vai nos indicadores, deu, não deu, não deu. Agora, no caso de vocês, para sair do viés, para validar, nossa senhora, é um trabalho exaustivo. Parabéns, professora. Obrigada. É gostoso, mas é muito exaustivo mesmo, porque a gente tem que limpar primeiro os preconceitos que a gente tem que fazer uma limpeza total das tonalidades de fala e como é que a gente interpreta isso sem se sentir influenciado. É um aprendizado, mas é bem gostoso mesmo. Obrigada. Imagina. Pessoal, mais questões? Marcelo, eu queria fazer uma Oi. contribuição do artigo do chatbot. Ah, Posso? lógico. Espero. Não, pode É, fazer. foi o Daniel tá Daniel, aí? né? Tá. Isso. Isso, isso.
Ei, Daniel, bom, primeiro parabéns pelo artigo, né? Eu não falei antes porque, enfim, estava com um tempinho ali, então só para respeitar o tempo, tá? Mas super parabéns pelo artigo. Gosto muito de trabalhar tanto com revisões sistemáticas quanto com bibliometria. Tenho algumas publicações nesse sentido. E acho que o que eu não li o trabalho todo, entendo que também o meu também eu mandei só o resumo, porque está nesse processo mesmo para a publicação. É, mas eu acho que o que eu senti um pouquinho de falta, não sei se tem, tá? Se você não apresentou, então desculpa se eu estou sendo repetitiva, é um quadro ou um um esquema, enfim, alguma coisa nesse sentido de pesquisas futuras ou possíveis avenidas de pesquisa. Porque eu gosto, e isso aí é assim, o ouro do trabalho, que convence muito tanto o teu revisor quanto as pessoas a te citarem. A gente sabe que essa é uma métrica importante aí dentro da academia, né? Não tô falando que só os trabalhos mais citados são os melhores, não é isso, mas é uma métrica importante para gente. E aí, lá no VozViewer tem um negócio muito, uma análise que eu gosto de fazer que é muito legal, porque quando ele te dá os clusters, ele também te dá uma fronteira ali, então uma relação perto dos clusters. Então, os assuntos eles nunca são isolados, né? Então a gente começou a discutir o da cloud, aí já discutiu uma análise quant, enfim, já pegou algumas coisas. E aí eu gosto muito de discutir as avenidas de pesquisa que seriam os clusters. Eu geralmente uso os clusters como esses temas, tá? Parto daí para discutir pesquisas futuras. Então, dentro desse cluster que fala mais ou menos sobre isso, eles têm essas possibilidades, de acordo com as revisões, e também de discutir as fronteiras, porque você vê que às vezes uma bolinha ali tá verdinha, mas ela tá dentro do cluster vermelho, por exemplo. E aí você fala, olha, existe uma relação aqui, apesar dela estar sendo mais parecida com esse grupo, a gente tem ali uma área de fronteira. Então, eu acho que são análises bem interessantes aí. É óbvio, mais uma vez, né? Igual mesmo o professor Marcelo falou, são apenas sugestões, tá? Então fique super, não estou diminuindo o seu trabalho em momento nenhum, acho que o trabalho ficou muito legal. Mas acho que principalmente para publicação, esse é um item que agrega bastante valor. Obrigado, professora Lara. Sim, eu agradeço muito. Podem fazer quantas sugestões quiserem, quanto mais é melhor. Que a gente faz refletir e, de fato, mudar o trabalho, alterar o trabalho ou ir atrás, né? As questões futuras são importantes. É um negócio que ainda está meio primitivo ali no nosso artigo. A gente sugere, por exemplo, a emoção o sentimento, a emoção, o sentimento que as pessoas têm enquanto interagem com o chatbot, por exemplo, é uma sugestão de pesquisa futura. E qual que foi a nossa ideia para nessa questão de sugerir pesquisas futuras, que está bem primitivo ainda, e essas ideias de fronteira foram ótimas ali no BuzzView, que eu nunca tinha pensado, por exemplo. É, nós pegarmos assim, nós pegamos as esferas, né, as esferas no BuzzView que estão pequenas, porque qual foi a nossa interpretação? Quanto menor uma esfera é, quer dizer que menos ela foi pesquisada, aquele tema foi menos pesquisado. E em contrapartida, esferas que são muito grandes ou são maiores, eh, já foram pesquisados bastante e às vezes a gente não consegue espaço dentro daquela esfera para conseguir pesquisar aquele tema específico. Então, a nossa ideia foi pegar as esferas pequenininhas nos Lost Viewers e sugerir elas como pesquisa futura. Mas isso é muito primitivo, a gente ainda teria que fazer um salto assim para realmente sugerir coisas novas e não algo que foi pouco pesquisado. E é isso. E o VozViewer, assim, aproveitando, é uma ferramenta excelente, né? A gente consegue categorizar os clusters, que são aquelas cores, né? Como a Lara muito bem comentou. Dali eu acho que dá para fazer como se fosse uma codificação, vamos dizer assim. Você codifica os temas ali que estão em determinado cluster e ali surge um tema maior e aí eu acho que aquilo é eu, eu pelo menos vejo assim nas publicações costuma ser algo, um esforço teórico, um esforço é, abstrato, no teórico não, um esforço de sair dos dados e gerar alguma contribuição, né? Mas é isso, a sugestão é muito boa mesmo, vou tentar
mexer mais os meus neurônios aqui para ver se a gente consegue algo melhor assim de sugestão futura, mas a princípio está bem primitivo mesmo, que a gente só pegou as esferas pequenas nos views, que foram poucos pesquisados e sugeriu isso como pesquisa futura. Daniel, aproveitando aí. Desculpa, Lara, pode. Não, só cuidado, Daniel, porque quando você tem poucos artigos, eu entendo que é um tema super novo, né? As esferas pequenas talvez é um ou dois, e as esferas grandes ainda tem muito a ser trabalhado, tá? Então, eu acho assim que você tem Verdade. muito campo aí para pesquisa futura, muito mesmo. Se você quiser dar uma olhada depois nos artigos, o meu artigo não fala nada do que você fala, tá? Mas a gente faz uma revisão sistemática junto com uma bibliometria. E aí, assim, estão em revistas A1, então eu acho que é legal só para você entender esse jeitão que eu te falei, tá? Não precisa citar nem nada disso, o tema é totalmente diferente, mas eu acho que de repente é legal para você só embasar e entender um pouco melhor, ver um pouco, né, como é que eu tô falando, que eu acho que pode contribuir bastante. Desculpa, Marcelo, fica à vontade. Não, imagina, pelo amor de Deus, é super legal. Enquanto você foi falando, eu fui lembrando de coisas, né? E eu tive no Clave e encontrei o Heitor, professor Heitor, e o professor Marcelo Neves, que é amigo do Heitor. O Marcelo Neves falou para mim que ele está usando um software para fazer extração de dados e gerar matriz de pareamento para fazer estudo de bibliometria. Se você perguntar para o Heitor, como eles são amigos, ele liga para o Marcelo e ele te dá o software. Eu fazia de forma rudimentar, eu usava o Bibliometrix, só que você gasta muito tempo limpando a base, sobretudo quando é muito grande. Você tem que limpar a base lá, às vezes, sei lá, 10 mil, 15 mil referências citadas, você gasta horas. E aí eles falaram, não, Marcelo, isso é arcaico, ó, tem esse negócio aqui que já sai limpo. Então, pergunta para o professor Heitor que ele liga para o Marcelo e descobre qual software usar, porque aí você gera a avenida de pesquisa com base nisso. Ah, bom saber, não sabia que o professor Heitor tinha tanto contato assim, né? Mas vou falar para ele sim, com toda certeza, porque dá um trabalho limpar a base, né? Teve Oh, outros artigos que a gente já fez, vieram assim, milhares de artigos, aí vai colocar no Bibliometrix ali no R, ou Biblioshine. Nossa, você gasta mais tempo limpando do que de fato sim, fazendo as análises e tentando gerar alguma informação nova ali. obrigado, Daniel. Eu que Quero agradeço, professor. aproveitar, Daniel, mandar um grande abraço para o Heitor também, viu? Foi meu colega de mestrado, doutorado na GV, encontrei com ele agora no Clave também, com o professor Marcelo. Ah, que Muito legal. querido, viu? Ah, ele é muito legal. Agora ele não veio porque ele tá num congresso, acho que em Houston, algo assim. E daí por isso que ele não tá aqui na sala com a gente, né? Mas ele aonde tem uma viagem, ele vai. É. Ângela? Só lembrando de fazer a avaliação aqui da sessão, por favor, constar aqui para gente. Já podemos fazer agora, né? Pode. Sim, Inclusive, não existe nenhuma pressão para que votem bem no moderador, nada disso. colocar um ótimo ali, né? Nada, nada como Zero, uma zero. votação voluntária. Mas é isso. É igual a restaurante, né? Quando os garçons vão, olha para a senhora dar 10 em mim. É engraçado como a gente está vivendo isso, né, professora? Uber, restaurante, ó, avalia a gente e dá uma boa nota. Virou- Vocês já assistiram uma série que chama Upload? É do Amazon Prime. Ah, eu vou procurar. Não. Upload. Upload é muito interessante, que eles estão numa realidade em que as pessoas não morrem. Elas, quando o corpo está para morrer, eles fazem um upload de tudo que está no cérebro, e aí eles criam um mundo digital para a pessoa viver. E a É, pessoa continua vivendo lá. E aí tudo é na base, nesse mundo tudo é na base das estrelinhas, até app de encontro. O cara vai fazer um app de encontro, isso até no mundo real, né? No, lá, o app de encontro ele tem que dar quantas estrelinhas foi o encontro.
E aí durante as experiências, tudo, qualquer coisa, qualquer pessoa faz lá, tem que dar estrelinha também. Para o atendimento, para, como é que chama? Crédito em banco, eles usam as estrelinhas, é uma Esse coisa. é o um avatar, uma pessoa na vida real se apaixona pelo avatar? Esse Na... mesmo. Minha filha me mostrou esse, ela estava assistindo. Mas aí ele se torna o protetor dela e se apaixona por ela. É o contrário, é ela, Ela se torna a é, protetora. isso, Isso. Ah, eu mas é vou bem procurar. engraçado. Daí É ela vai bem. no encontro, daí ele. Agora você vai me dar 5 estrelas, né? Dela, tá bom, daí ela vai lá e dá. Daí ele pega e dá 4 para ela e vai embora. Mas tudo se vive ao redor de estrelas lá. Aí vai fazer um empréstimo no banco, é a quantidade de estrelas também Ai, legal. que ela tem no trabalho. Muito bom, muito bom. Ângela, da minha parte, tudo ok. Fica a teu comando e controle aí. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos aí pela dedicação à sessão. A gente conseguiu, acho que, né, a gente tem essas limitações aí de ser resumo, né, por questão de publicação e tudo mais, mas eu acho que mesmo assim a gente conseguiu o resumo mais o PPT, né? Extrair bastante, espero que tenha sido profícuo aí para os autores dos trabalhos. E gostaria de agradecer aí o Rafael por estar, né, o Rafael, que é nosso suplente, por estar aí de plantão, e o professor Marcelo pela moderação, que realmente, ó, sendo sincero, foi uma das melhores aí que eu já acompanhei. Obrigado. Então, muito obrigada. Foi ótimo. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Marcelo, Ângela, Rafael, Daniel e Lara. Foi ótimo, adorei. Eu Muito também, gente, obrigada, muito pessoal. obrigado. Eu que Foi muito agradeço. bom dividir esse espaço com vocês. É sempre bom ver pessoas. Muito obrigado pela participação. Foi bem bacana. Muito Parabéns a obrigada, todos, muito pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Parabéns a Tchau, todos. tchau. Obrigado. Tchau, Bom tchau. dia. Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Angela, muito obrigado aí pela parceria e conte comigo. Fechou, obrigadão, hein? Até mais. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau. Valeu, Rafael.